Este vídeo é baseado exclusivamente em informações públicas, disponíveis em sites oficiais e fontes verificadas. Nosso objetivo não é influenciar sua opinião, mas apresentar os fatos como eles são, com base em dados oficiais. O principal foco desta pesquisa é analisar a trajetória da CAF desde sua chegada ao Brasil até os dias atuais, em 2026, com base em informações públicas, dados oficiais e registros documentados. Fundada em 1917, é uma fabricante espanhola líder na produção de trens regionais, de alta velocidade VLTS, com forte presença na Renfe e no exterior. Historicamente, modelos como a série 440-470, anos 70-80, foram fundamentais para trens regionais, enquanto o Urbus é destaque nos VLTS atuais. História e evolução da CAF na Espanha. Fundação e legado. Com mais de um século de história, a CAF evoluiu de construtora de locomotivas e vagões para gigante tecnológica ferroviária, com fábricas em Beazães, Saragoça e Linares. Trens regionais, série 440-470 fabricados entre 1974 e 1985, esses trens foram a espinha dorsal dos serviços regionais da Renfe, atingindo 140 km por hora. Muitos foram modernizados para a série 470 ou vendidos. Parte foi para o Brasil como a série 2100. Versatilidade. A empresa produz, além de regionais, trens de alta velocidade, AVE, e o famoso VLT Urbus, primeira e terceira geração, utilizado em várias cidades espanholas. Presença atual. A CAF modernizou a frota regional e urbana da Espanha e expandiu sua atuação para o mercado internacional, incluindo Brasil, Hortolândia, Estados Unidos, México e Austrália. A CAF também é conhecida por sua contribuição à história ferroviária, doando milhares de documentos e fotografias ao Arquivo Histórico de Saragoça em 2008. Os trens CAF espanhóis, série 2100, da CPTM marcaram época em São Paulo ao introduzir ar-condicionado e alto conforto a partir de 1998, após reforma de unidades usadas da Renfe. Adquiridos para modernizar a frota, operaram principalmente nas linhas 11 Coral e 10 Turquesa. A CPTM comprou 48 unidades da série 2100, fabricadas pela CAF no final dos anos 70, que rodavam como trens regionais na Espanha, região de Valência. Eles passaram por uma grande reforma antes de vir ao Brasil. Diferenciais e conforto. Foram os primeiros trens com ar-condicionado na CPTM, muito silenciosos e confortáveis, contrastando com as composições antigas. Estreia, 1998, inicialmente na linha 11 Coral. Transferências. Devido ao vandalismo e à baixa aceleração, inadequada para estações próximas, foram movidos para as linhas 9 Esmeralda e, principalmente, linha 10 Turquesa. Saíram da operação regular na linha 10 em julho de 2019, ficando como reserva técnica e serviços de expresso, sendo gradativamente substituídos. São lembrados como um marco de conforto ferroviário, apesar dos desafios técnicos de desempenho e manutenção. A CAF em São Paulo, gigante ferroviária com 25 anos de Brasil e fábrica em Hortolândia, São Paulo, produzindo trens para CPTM e metrô. A marca CAF Máquinas, de Rio Claro, São Paulo, fundada em 1948 por Cristiano Arthur Frederic, fabrica equipamentos alimentícios. Presença no Brasil. A multinacional espanhola, com sede mundial em 1917, celebra 25 anos de atuação no Brasil, consolidando sua presença com foco em trens, metrô, VLTS e serviços de manutenção. Fábrica em São Paulo. Possui uma importante planta fabril em Hortolândia, onde produz trens de alta velocidade, regionais, suburbanos e unidades de metrô. Projetos principais. A CAF fornece materiais rodantes para CPTM, série 7000, 7500, 8000, 8500 e metrô de São Paulo,
linhas 1, 3 e 5. Atua em parcerias público-privadas com o Estado de São Paulo, incluindo a fabricação e manutenção de trens para a linha 8 da CPTM. Série 8500. Um dos destaques recentes, com operação iniciada em 2016 e fabricação local de 35 trens para a CPTM. Existe também a CAF Máquinas em Rio Claro, São Paulo, focada em moedores e equipamentos de carne desde os anos 40, e o IDIS CAF International com escritório em São Paulo, focada em filantropia. CAF no Brasil. Modernização para São Paulo ou monopólio ferroviário silencioso. A atuação da CAF no Brasil, especialmente em São Paulo, está associada a investigações de um cartel de trens que envolveu superfaturamento e fraudes em licitações junto a empresas como Alstom, configurando um escândalo investigado pela Justiça. Executivos da empresa foram denunciados por crimes contra a ordem econômica. Alguns pontos principais sobre o caso. Investigações de cartel. A CAF e outras empresas foram acusadas de formar um cartel entre 2010 e 2013 para manipular licitações de trens e manutenção da CPTM e do metrô de São Paulo. Executivos da CAF e da Alstom foram denunciados por formar um cartel, que operou em licitações da CPTM e do metrô, configurando um esquema que prejudicou os cofres públicos e a livre concorrência. Cartel dos trens. A Justiça aceitou denúncias contra executivos da CAF e outras empresas por crime contra a ordem econômica, cartel, em contratos de trens em SP, envolvendo governos do PSDB. Superfaturamento. As denúncias apontam que a prática resultou em preços artificialmente elevados, gerando prejuízos aos cofres públicos. Irregularidades. As investigações apontaram para fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, com suspeitas envolvendo políticos e gestores públicos. Investigações. Portanto, a atuação da CAF nesse contexto específico é associada a denúncias de máfia-cartel, e não há uma sorte para os brasileiros no sentido de mercado justo. Investigações em andamento. O caso envolveu diversas denúncias aceitas pela Justiça, incluindo acusações de cartel, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A operação investigou o conluio para dividir licitações de compra e manutenção de trens, afetando a transparência e elevando custos. Portanto, o envolvimento da CAF é visto como parte de um esquema de corrupção investigado no sistema ferroviário paulista. Posicionamento da empresa. Na época das denúncias, a CAF afirmou colaborar com as autoridades e atuar conforme a legislação brasileira. Combate à corrupção. O cartel dos trens leva a maré anticorrupção para São Paulo. O MP pede a dissolução de 10 empresas envolvidas no cartel de trens do Estado. O PSDB deve apagar seu próprio incêndio em São Paulo, à medida que surgem mais detalhes sobre o cartel empresarial que teria operado no sistema ferroviário do Estado durante mais de uma década. As empresas denunciadas são Siemens, Alstom, CAF da Espanha, CAF do Brasil, T-Trans, Bombardier, MGE, Mitsui, Temoinsa, Tejofre e Monte. A CAF da Espanha, por ser registrada no exterior, é a única que ficou fora do pedido de dissolução, mas não de indenização. Houve um acordo entre as empresas para que as vencedoras desses contratos fossem as mesmas que construíram e venderam os trens ao Estado de São Paulo. Com isso, elas diminuíram os custos e garantiram o domínio do setor. Promotoria suspeita que cartel do metrô tenha desviado até 875 milhões. Corrupção rouba até 2,3% do PIB brasileiro. A Polícia Federal fecha o cerco. Paralelamente à ação do Ministério Público de São Paulo, a Polícia Federal concluiu inquérito sobre o mesmo cartel que se beneficiou de licitações no metrô e na Companhia de Trens de São Paulo entre 1998 e 2008 durante os diferentes governos do PSDB. O partido está no poder há 20 anos no estado. A operação terminou com o indiciamento de 33 pessoas, entre eles o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. Outro inquérito está em análise no Supremo Tribunal Federal que investiga possíveis irregularidades na contratação de obras no sistema ferroviário do Estado. Nele, há 2 deputados sob suspeita, do partido PSDB. As diversas investigações começaram ou foram reforçadas após a companhia alemã Siemens realizar em 2013 um acordo de delação junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD,
o órgão vinculado ao Ministério da Justiça responsável por fiscalizar delitos empresariais. Por esse acordo, os representantes da companhia reconheceram a existência de um cartel empresarial, do qual participavam, e pelo qual as companhias pactuaram durante mais de uma década os valores das propostas comerciais, além de dividir entre eles as licitações e simularem a competição nas disputas. Quem ganhava, se comprometia a contratar as perdedoras. O esquema se repetiu durante os governos do PSDB. Justiça aceita oitava denúncia contra cartel dos trens em São Paulo. O esquema atingiu projetos do Metrô Paulista e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. Denúncia contra 7 executivos das multinacionais Alstom e CAF, acusados de participar de um esquema de cartel e fraude à licitação na compra de trens no governo paulista. Esta já é a 8ª ação penal que apura corrupção em contratos do setor metroferroviário durante o governo do PSDB em São Paulo, mas, até agora, ninguém foi preso. A investigação envolve uma licitação de 1,8 bilhão de reais feita pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, em 2009. O edital previa a contratação de empresa para fornecer 288 vagões de trem e para fazer a manutenção por 20 anos da linha 8 Diamante, que liga a capital ao município de Itapeve, na Grande São Paulo. Justiça de SP determina a abertura de processo sobre cartel de trens. Sede da Alstom em Paris. Empresa é suspeita de pagamento de propina. Alstom paga 60 milhões de reais para se livrar de processo em São Paulo. Apenas o consórcio liderado pela CAF participou do certame, com uma proposta 0,01% abaixo do valor máximo proposto pela CPTM. Segundo o Ministério Público, isso aconteceu porque executivos de outras empresas combinaram quem participaria do edital. Além da CAF, fariam parte do cartel, segundo os promotores, Alstom, Bombardier, Siemens, MGE, Mitsui e Tejofra. No caso atual, só foram encontradas provas contra os funcionários de 2 companhias. Em decisão nesta segunda-feira, a juíza Rosiane Cristina de Aguiar Almeida, da 29ª Vara Criminal, escreveu que há indícios da existência do crime de autoria de 5 pessoas ligadas a Alstom: Antônio Porto de Olmo, ex-presidente; César Ponce de Leon, ex-vice-presidente; Isidro Ramon Fondevila Quinomero, diretor-geral de transporte; Luiz Fernando Ferrari, diretor; e Wagner Tadeu Ribeiro, além de 2 executivos da CAF, Agenor Marinho Contente Filho e Guzmã Martim Dias. O Ministério Público havia pedido a prisão preventiva de Olmo e Leon, que vivem no exterior. A juíza negou, afirmando que, não obstante a gravidade das acusações, não há qualquer evidência de que soltos poderão comprometer a ordem econômica ou frustrar a aplicação da lei penal. A investigação utiliza informações de um acordo de leniência assinado pela alemã Siemens com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, em 2013. A espanhola CAF foi investigada e denunciada por suspeita de participação em um cartel, a máfia dos trens, em licitações da CPTM e do metrô de SP, resultando em superfaturamento e fraude. Denúncias apontaram divisões de contratos, aumento arbitrário de preços e corrupção entre 2009 e governos do PSDB, embora executivos tenham obtido absolvições em tribunais superiores. Motivos e denúncias da máfia dos trens, CAF e outros. O cartel, Trensalão Multinacionais, incluindo CAF, Alstom, Siemens, Bombardier e Tejofra, formaram um conluio para dividir licitações de compra e manutenção de trens em São Paulo, fraudando a concorrência. Superfaturamento. As denúncias indicaram que o ajuste entre as empresas elevou artificialmente o valor dos contratos, gerando prejuízos aos cofres públicos. Ação da Promotoria. O Ministério Público de São Paulo, MPSP, denunciou executivos da CAF por crimes contra a ordem econômica e a administração pública, Lei 8.666/93. Acordo de leniência. A investigação ganhou força com o acordo entre a Siemens e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, que revelou o esquema para evitar punições. Defesa da CAF. A empresa sempre negou as acusações, alegando colaboração com autoridades e atuação estrita dentro da lei, respeitando os editais. Desdobramentos judiciais. Embora condenações tenham ocorrido em primeira instância, tribunais superiores, como o STJ, absolveram executivos da CAF e Alstom em casos específicos, gerando controvérsia sobre o combate a cartéis no Brasil.
Ministro do STJ absolve executivos da Alstom e CAF acusados de formação de cartel. O suposto ajuste com a finalidade de fraudar o caráter competitivo de uma licitação em específico não permite nem sequer a acusação pelo delito de cartel, muito menos a condenação. Além disso, réus não podem ser condenados por imputações que, por não constarem na denúncia, são totalmente estranhas ao processo. O entendimento é do ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu nesta quinta-feira, 16/5, absolver executivos da Alstom e da CAF acusados de formação de cartel em licitação de aquisição e manutenção de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. Foram absolvidos Isidro Ramon Fondevilla Quinonero, Luiz Fernando Ferrari e Wagner Tadeu Ribeiro, da Alstom, e Agenor Marinho Contente Filho e Guzma Martim Dias, da CAF. Deles, apenas um dos acusados foi condenado em primeira instância pelo delito de fraude em licitação, com absolvição quanto aos demais crimes imputados. Após recurso do Ministério Público, no entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou todos os executivos por cartel. A CAF vence a licitação para realizar a manutenção dos trens em 3 linhas de trens suburbanos em São Paulo. O contrato inclui uma frota de 107 trens elétricos, a maioria deles fabricados pela própria empresa. A empresa espanhola CAF, Construcciones e Auxiliar de Ferrocarriles anunciou recentemente a assinatura de um contrato com a empresa brasileira Trivia Trens para manutenção integral de 107 trens elétricos. Esses trens operarão nas linhas de trens suburbanos 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade da malha ferroviária do estado de São Paulo, com início de operação comercial previsto para julho de 2026. As 3 linhas somam mais de 100 quilômetros de trilhos e atendem aproximadamente 800 mil passageiros diariamente em cidades como São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Itacoaquecituba. O contrato tem duração de 24 anos e valor aproximado de 500 milhões de euros. Trata-se de um dos maiores contratos de serviços já firmados pela empresa, consolidando sua posição como líder no setor ferroviário brasileiro. Além da manutenção da frota de trens, em sua maioria fabricada pela CAF, o acordo inclui a instalação da plataforma digital LeadMind, da CAF, projetada para maximizar o desempenho dos trens. Com este contrato, a CAF reafirma sua posição como a maior prestadora de serviços de manutenção de trens de passageiros no Brasil, país onde atua desde 1998. Reforça também o forte compromisso da empresa com o setor de serviços, área que atualmente administra mais de 150 contratos em 20 países, realizando manutenção em cerca de 12 mil trens com uma força de trabalho de mais de 4 mil pessoas. A CAF assina contrato com a CPTM para manutenção dos trens da série 7000 e 7500. Metrô CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, homologou nesta quarta-feira, 20, a contratação da CAF Brasil para execução de manutenção preventiva e corretiva em frota de trens da série 7000 e 7500. Com duração de 30 meses, portanto, 2 anos e meio, a empresa deve realizar intervenções em um total de 27 trens de 8 carros de passageiros cada um. Serão 8 unidades da série 7519 unidades da série 7000, já que o restante desta frota está em posse da Via Mobilidade conforme contrato de concessão das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda. O valor investido pela CPTM no serviço, que inclui fornecimento de materiais, peças e afins, é de R$ 151,4 milhões. A manutenção contratada inclui o nível G, revisão geral, e faz parte dos processos previstos na conservação da frota que atualmente atende os passageiros na linha 12 Safira entre o Brás e Calmon Viana. Conforme o edital preliminar de concessão das linhas 10 Turquesa e 14 Ônix, os trens da série 7000 deverão no futuro ser enviados para a linha 10, onde irão compor a frota cedida ao futuro concessionário. A presença forte da CAF nos trens de São Paulo não aconteceu por acaso. Foi resultado de uma combinação de licitações públicas, expansão da malha e depois o modelo de concessões-privatizações. Como a CAF chegou a esse ponto em São Paulo? Expansão e modernização do sistema ferroviário. Nos anos 2000 e 2010, o governo de São Paulo iniciou uma forte modernização da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, e Metrô de São Paulo. Foi necessário substituir trens antigos e ampliar a frota para atender o crescimento da demanda. A CAF venceu diversas licitações públicas para fornecimento de novos trens, principalmente na modernização da CPTM e do metrô. Instalou produção local estratégica. Entregou grande volume de trens antes das concessões.
Manteve contratos de manutenção mesmo após privatizações. Produção local e estratégia industrial. A CAF instalou fábrica no Brasil, Hortolândia SP, o que facilitou vencer licitações com exigência de conteúdo nacional. Reduziu custos logísticos. Gerou empregos locais. Criou relacionamento direto com o governo estadual. Isso consolidou a empresa como fornecedora dominante de material rodante em SP. Privatizações, concessões. Com o avanço das concessões ferroviárias em SP, linhas passaram para iniciativa privada, como Via Mobilidade, Via 4. Essas empresas assumiram linhas que já utilizavam trens da CAF. Ou seja, a frota já estava padronizada. Manter a CAF como responsável pela manutenção virou solução mais eficiente e técnica. Contratos de manutenção de longo prazo. Outro ponto estratégico. A CAF não vende apenas o trem, ela vende também contrato de manutenção, fornecimento de peças, atualizações técnicas. Quando as concessões começaram, muitos contratos de manutenção já estavam ativos ou foram renovados pelas concessionárias privadas. Isso gera receita recorrente e estabilidade financeira para a empresa. Por que esse cenário é ótimo para a CAF? Grande parte da frota paulista é dela. Padronização técnica favorece continuidade. Receita não só com venda, mas com manutenção. Forte presença industrial no Brasil. Dependência técnica das operadoras na reposição de peças. Atualmente no estado de São Paulo. Mesmo com as concessões, a CAF continua ganhando, agora não só vendendo trens, mas mantendo boa parte da frota que já domina o sistema.